Confesso a vocês que eu não vim com a menor condição para falar, uma gripe, daquelas que nós chamamos de recolhida, porque eu já estava quase bom e cometi a insanidade de chupar um picolé e ela voltou pior. Mas há pelo menos duas razões que me fazem vencer os obstáculos. Eu já havia pedido ao reverendo Jair para preparar um sermão, ele preparou, inclusive, veio pronto para pregar. Eu agradeço a compreensão dele. Mas há dois motivos que me levaram a querer compartilhar com vocês hoje. Um é que depois de amanhã, eu e a família, nós estaremos saindo para 2 semanas de descanso e eu espero voltar livre da gripe, se Deus quiser. E a segunda razão é que hoje, exatamente hoje, dia 13 de janeiro, há 40 anos atrás, eu recebi a imposição de mãos e fui ordenado pastor para a glória do Senhor. Então, é um dia de muitas memórias. Aqueles que impuseram as mãos em mim, vários já partiram. O reverendo Raul de Souza Costa, meu primo, a quem sucedi na Igreja Congregacional de Campina Grande. O reverendo Ismael Feijó, de saudosíssima memória, presbiteriano de estirpe preciosa. O reverendo Ageu Lídio Pinto, que fez a oração de ordenação e fez também o sepultamento do meu pai, e um homem, um líder presbiteriano conhecido, de modo que são 40 anos de caminhada. E ontem eu fui comunicado por um amigo que criaram um negócio chamado Associação dos Dinossauros Evangélicos do Nordeste, né? E ele me mandou a foto do lugar com a placa e disse: hoje sua foto foi afixada aqui. E mandou uma foto que é literalmente cômica, né? Eu estava dizendo a Carmen as cores do paletó que eu usava e ela ficou chocada. Então eu fui proclamado anteontem como um dinossauro evangélico. Imagine a que ponto eu cheguei na minha vida. Então, por essas razões eu quis compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E o que me ardeu o coração nessas últimas 24 ou 36 horas foi a história deste jovem sisudo, calado, ruivo, que tornou-se no seu reinado o maior guerreiro dos seus dias. Nunca, jamais em Israel, um homem teve tantas conquistas militares como Davi. As mais largas fronteiras do país foram estabelecidas por ele. Em 40 anos de reinado, nunca conheceu o sabor da derrota como chefe militar. Reinou 7 anos fora de Jerusalém, numa quina da muralha chamada de Cidadela de Davi, que até hoje lá está, e depois reina 33 com o trono, e quando morre é sepultado no Monte Sião. Até hoje ali estão os ornamentos que ele usava, as suas armas de defesa e de ataque. E quem foi e vai comigo em maio vai ter o privilégio de, no alto do Monte Sião, entrar nesse local guardado com unhas e dentes pelo exército de Israel, e ali está um tapete de vermelho, vermelho de veludo, onde se lê: aqui jaz Davi, rei de Israel. Seus braceletes ali estão e suas armas. E esse homem venceu tantas lutas que, quando ele quis construir o templo, Deus disse: você não, você derramou sangue demais. O seu reinado foi um reinado de sangue. O seu filho fará isso. E foi Salomão que recebeu de Davi, antes de exalar o último suspiro,
a orientação para obedecer a palavra do Senhor e construir o templo do Senhor. Esse moço, ainda no início da vida, vê-se numa situação que nenhum de nós gostaria de estar. Diz o texto que ali onde hoje é a faixa de Gaza, chamada de Asdod na Bíblia, de Asquelon, ali viveu Sansão, ali viveram os filisteus. E os filisteus eram um povo beligerante, perigoso, guerreiro por natureza, gente de muitas conquistas. E diz a Bíblia que subitamente levanta-se dentre eles um indivíduo chamado Golias, que impressionava pela estatura, pelo tamanho, pela força. Segundo a Bíblia, ele media mais ou menos 2,70 metros de altura, quase 3 metros de altura. Eu, certa vez, encontrei com um jogador de basquete americano, Shaquille O'Neal, que tinha 2,25 metros, e eu já tive a sensação de estar diante de uma montanha. Imagine um indivíduo com 2,70 metros, e isso não era uma coisa rara. A Bíblia fala que quando Israel toma posse da terra prometida, ali habitavam os Enaquins, que eram gigantes, de modo que havia pessoas que com estatura hiperdimensionada, e era o caso de Golias. Ainda hoje na África há tribos altíssimas. Eu lembro que uma vez eu estava no Senegal e topei com alguns membros de uma tribo que tinham em torno de 2 metros de altura, e era o padrão de estatura da tribo. Então Golias não era nada além do possível, era estranho, era alto demais, mas além disso era guerreiro, era um indivíduo que conhecia tudo sobre guerra, sobre luta, sobre confronto, era um indivíduo que sabia usar as armas, era um indivíduo que sabia lutar, tanto que é ele que surge, porque está para haver um choque entre os filisteus e Israel, mais um, e ele então lança uma proposta. Ele diz: para que brigar todo mundo? Porque todos precisam lutar. Façamos o seguinte: eu lutarei em nome do meu povo, e vocês aí escolham um que queira lutar comigo, e há de ser o seguinte: se eu vencer, vocês de Israel serão nossos servos, e se eu perder, nós os filisteus serviremos a vocês. Do ponto de vista humano, era uma proposta covarde, tanto que não há em Israel ninguém que se propõe a lutar. O próprio rei Saul, que era um indivíduo de uma altura também considerável, diz a Bíblia que ele era o homem mais alto de Israel, não se habilita, ninguém se oferece, até que surge Davi, jovem. Diz a Bíblia que ele inclusive foi desprezado por Golias por causa da aparência, porque era um jovem ruivo, um jovem sisudo, não era aquele tipo de muita conversa, de muito vai e vem, era econômico no falar, e ele então se oferece. Ele diz: eu vou. E o rei Saul diz: não, eu seria um irresponsável se eu permitisse que você entrasse numa luta dessa. Você é um indivíduo que cresceu pastoreando na zona rural, você cresceu no campo, você não tem nenhuma habilidade para a luta, e o filisteu é um guerreiro experimentado, as armas dele são espantosas, assombrosas. Diz a Bíblia que a lança que ele usava parecia o eixo de um tecelão. No entanto, Davi diz: eu vou. E ele diz a Saul: se o senhor autorizar, eu vou. Saul era rei, mas não foi. Davi era um jovem, mas disse: eu vou. Saul finalmente autoriza, diz: então pode ir, e oferece a Davi a sua própria armadura de rei, e diz: use a minha armadura. Veste Davi capacete, peitoral, tornozeleiras, sandálias próprias,
E Davi veste tudo aquilo, tenta andar, não consegue, volta e diz: eu não sei lutar com isso. E devolve, entrega, e vai a um riacho próximo, e apanha ali 5 pedras e uma funda, e parte para o confronto com o filisteu, é humilhado, é zombado. Golias olha para o Davi, jovem, e diz: você pensa que eu sou algum cachorro para vir para cima de mim com pau, com funda? Davi rebate de lá e diz: você vem contra mim com armas, com espada, com escudo e com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E a história é conhecida, atravessou milênios. Ele pega uma daquelas pedras no riacho, põe na funda, gira, o que ele devia ter feito inúmeras vezes na vida, porque morava no campo, e aquela pedra sai como um exocete, como um míssil, como um Minuteman, vai direto na testa, entre os olhos do filisteu, que cai por terra, despenca, tomba, para espanto de Israel e dos filisteus. E Davi, como não tinha espada, porque não usava isso, ele então tira a espada do próprio filisteu, diz a Bíblia, que sobe no peito de Golias, arranca-lhe a cabeça, entrega a Saul a cabeça, guarda as armas de filisteu com ele, e Israel prevalece sobre aquela nação guerreira. O que é que isso nos ensina hoje, queridos? Eu não vou me alongar, até porque não posso. A primeira coisa que isso nos ensina é que a caminhada com Deus não evita que, vez por outra, um gigante apareça na nossa frente. E não se fala de um gigante do ponto de vista físico, mas de uma situação. Gigante é a doença que não podemos ter cura para ela. Gigante é a armadilha em que fomos jogados e que não sabemos como sair. Gigante são os becos sem saída. Gigante são as dívidas impagáveis. Gigante é a rebelião de um filho que não ouve, que não obedece. Gigante é, sobretudo, a nossa incapacidade diante de uma circunstância, de uma situação. Há muitos Golias de muitas formas na vida de muitos aqui nessa manhã e na vida daqueles que me veem pela internet. E são situações atrevidas. Golias era atrevido, ousado, enjoado, agressivo, debochado, sabendo quem era e observando a lógica, olhava para Davi e dizia: quem é você? Você pensa que eu sou um cachorro? Menino, você está perdido. E parece que os problemas às vezes dizem isso para a gente: que bobagem a sua tentar me vencer. Não é melhor assumir a desgraça, assumir a derrota? Não é melhor você ter a humildade, e aí não é humildade, é passividade, de reconhecer que não tem jeito, que isso não tem cura, que essa situação está morta? O juízo, o bom siso, a lógica, a racionalidade manda que você desista. Olhe para você e olhe para mim. Olhe para você e olhe para o problema. Olhe para o gigante e olhe para você. Faça as medidas. Avalie. Seja sensato. Todos nós sabemos o que é isso. Mais cedo ou mais tarde na vida eles começam a aparecer, a desafiar, a agredir, a debochar, a humilhar, a proclamar vitórias antecipadas, a nos querer encurralar em becos sem saída. A segunda coisa extraordinária que esse texto nos ensina é a resposta de Davi. Davi encara o filisteu com 2,70 m e diz: o que você disse aí em parte é verdade. Agora você vem a mim equipado, armado. Se fosse hoje ia dizer que parecia alguém ciberneticamente vestido. Você vem para mim como um guerreiro bom que é. Até hoje o seu currículo não aponta derrota.
Você tem toda a razão do ponto de vista humano. Agora, há um detalhe que você não conhece. É que você vem contra mim com armas, com escudo, com espada, com lança, com recursos humanos, e eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. Portanto, meu amigo, prepare-se, porque a queda vai ser grande. Prepare-se, porque o tombo vai ser tão memorável que gerações durante milênios vão falar dele. Eu imagino a reação de Golias. Mas que menino atrevido. Esse moleque não teve boa criação. Que insensatez. Só pode ter enlouquecido. Olhem para mim, olhem para ele. Qual é a chance de me vencer que ele tem? É zero. E Davi então recebe de Saul a armadura. Saul entrega a Davi a armadura real, capacete, armas, peitoral, tornozeleiras. Davi tenta andar, se atrapalha, olha para Saul e diz: olhe, eu não consigo andar com isso, eu não gosto disso, minha maneira de guerrear é outra. E tira tudo aquilo, joga tudo fora e nos dá mais uma lição, que na luta do cristão, as armas são aquelas que Deus nos dá. Nosso grande problema é que nós queremos ir para cima do inimigo em nome de Jesus com as nossas armas, com a nossa lógica. Eu sou assim, você é assim. Não está aqui pregando alguém que está plenamente enquadrado nesse padrão, mas luta e crê. O nosso problema é que nós queremos que Deus abençoe a armadura de Saul. Nós queremos que Deus abençoe a lança de Saul. Nós queremos que Deus abençoe as tornozeleiras, o escudo de Saul. Nós estamos dizendo a Deus: eu creio no Senhor, mas vou me garantir. Eu confio no Senhor, mas por via das dúvidas, vou tomar minhas providências. Eu creio que o Senhor tem braço para me dar a vitória, mas, por segurança, eu vou dar um jeitinho por aqui também. Davi diz: não. Tira tudo aquilo, joga de lado, parte para cima de Saul com uma funda, que até hoje a meninada na zona rural, principalmente no Oriente Médio, usa, brinca, coloca uma pedra das 5 que apanhou. Eu acho até que ele foi meio fraco na fé, porque ele pegou 5, certamente pensando: se eu errar o primeiro, eu tenho a segunda. Se a segunda pedra não acertar, eu tenho 5 chances. Girou na primeira, a pedrinha saiu. Só que quem atira aquela pedra não é o braço de Davi. O braço de Davi é só um instrumento, o meio, a mídia, para que a pedra seja lançada. E a pedra voa, e diz o texto que ela encrava-se, ela entra, ela penetra entre os olhos do filisteu, e ele tomba de forma fragorosa. E com isso nós aprendemos que nós temos que lutar as nossas lutas com as armas de Deus, porque se assim for, Deus será por nós, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, diz, ele diz: queridos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, isso é, não é contra músculo, não é contra pele, não é contra osso, não é contra corpo. A nossa luta, diz ele, é contra principados e potestades, contra seres e entidades espirituais nas regiões celestiais. E ele diz: e é preciso que tenhamos as armas corretas para que possamos vencer. E ele diz: o capacete da salvação, a cabeça, a mente, protegida por esse capacete, porque Satanás fica lançando dardos, flechas, que são ideias, sugestões, induções, que queimam como fogo, que atiçam. E Paulo diz: é o capacete da salvação que vai impedir a penetração dessas setas na psique, na mente. Ele diz: é para usar a couraça da justiça, protegendo o peito. E justiça na Bíblia não é, como nós entendemos hoje, é retidão,
é de uma vida com Deus, de um caminhar com Deus. E diz ele, as sandálias do Evangelho, o escudo da fé. Toda vez que Satanás lançar uma seta de dúvida, dizendo você perdeu, você fracassou, você não consegue, assuma, o escudo da fé defende, protege, e com a fé nós respondemos, ainda não aconteceu, mas vai acontecer em nome de Jesus. Os meus olhos ainda não viram, mas vão ver. E ele diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É essa espada a arma de ataque. E Golias cai, todo o Israel glorifica, louva, Davi prevalece, a vitória acontece em nome e para a glória do Senhor nosso Deus. Primeiro, há gigantes nos espreitando, há gigantes olhando para nós, há gigantes que se erguem quando nós menos esperamos. Segundo, são gigantes atrevidos, que zombam de nós, que querem nos humilhar, minimizar, reduzir a nada, nos transformar em anedotas. Terceiro, eles querem que nós nos defendamos com as armaduras do mundo. Nós precisamos nos despojar dessas proteções e confiar naquele que nos guarda. Terceiro, nós não podemos usar as armas de ataque que Golias usa, uma simples funda, que é o símbolo daquelas coisas de onde menos se espera a vitória. Nas mãos de Deus elas nos darão a vitória. Quarto, espere a hora de Deus, tenha paciência, persevere. Não há em toda a história o registro de alguém que tenha esperado em Deus e tenha se decepcionado. Agora olha aqui para mim, eu vou concluir porque eu já me sinto frágil. Sabe como vai terminar essa história? Se você confiar no Senhor, usar as armas do Senhor, não querer a armadura de Saul. Agora, saiba que Satanás é atrevido, o bicho é barulhento. O barulho que Golias fez foi pavoroso. Se a pessoa se intimidar com o barulho, está perdida. Porque ele proclama vitória. Essa história vai terminar assim: o gigante deitado e você em cima dele, proclamando vitória em nome de Jesus. E você vai chorar feito criança. A gente, depois que conhece Jesus, vai ficando chorão. Tem um amigo meu que diz: eu hoje choro até com jingle. Ronaldo Correia, que esteve aqui. Você vai passar o resto da vida dizendo: valeu a pena. Foi duro esperar. Quem disser que esperar é fácil está mentindo. Quem disser que não é tentado a partir para cima. Eu conheci um pastor chamado Eduardo, desse tamanho de Técio. E um dia teve um cara em Belo Horizonte que irritou. Tem uns indivíduos assim que parece que são selecionados para provocar. E Eduardo olhou para mim e disse: olha, ele não sabe uma coisa, que eu sou faixa preta em judô. Tantas vezes eu já tive vontade de destroncar esse indivíduo. Ele disse: mas eu sei em quem tenho crido. Alguns anos depois, eu já não morava lá, recebo uma carta do pastor Eduardo dizendo: meu auxiliar no ministério é fulano, o tal. As vinganças de Deus são assim. O que a Bíblia chama de o grande e terrível dia do Senhor, que os rabinos entendiam como um dia de guerra, de luta,
foi o dia da cruz. Você vai passar o resto da vida, olhe para mim, dizendo: valeu a pena. Há 40 anos que eu prego esse evangelho e nunca vi alguém se arrepender por fazer o que a palavra manda. É amar, queridos. Amar quem merece, o feiticeiro ama. Amar quem merece, até Lampião amava. Amar quem merece, o ateu ama. O grande mistério da nossa fé é amar quem não merece. É amar por amar. No encontro do clero, agora, terminou ontem, o nosso patriarca contou uma história. Quem é que tem neto aqui? Levante a mão, por favor. Olhe quanta gente com netos. Ele disse que a coisa que mais amava na vida era ter neto, porque não precisa educar. E ele disse que tem uma netinha de 2 anos que de vez em quando chega junto dele, chega junto da mãe e diz: mamãe, eu quero sorvete. Aí a mãe, filha do patriarca, diz: não. Aí ela vira-se e diz: vovô. E ele disse à neta: minha filha, você precisa aprender a quem pedir primeiro. Ele disse que essa neta com 2 anos chegou junto dele e disse: vovô, eu quero cantar uma música para você. Ele disse: claro. E ela disse: eu vou cantar o louvor Yes, Jesus Loves Me. Sim, Jesus me ama. E ele nos disse, queridos, quando ela começou a cantar, parecia que alguém havia pisado no rabo de um gato. Mas eu parei e disse para mim mesmo: calem-se todos, calem-se. Cale-se o coral do Tabernáculo Mormon de Salt Lake City, em Utah. Disse ele: cale-se a orquestra sinfônica da cidade de Nova York. Calem-se os tenores, minha netinha está cantando. Ele disse: sabe por quê? Porque eu a amo loucamente. Nada dela consegue chegar feio. E ele disse: é assim que o nosso louvor chega a Deus. Da nossa vida torta, complicada, falida, das ilusões que temos em relação a nós mesmos. É assim que a nossa vida chega diante de Deus. É como se fosse alguém pisando no rabo de um gato. Mas o Senhor Deus diz ao universo: parem. É meu filho, é minha filha. Sabem por quê? Porque Ele nos ama loucamente. Filipe Yancey disse: Deus é um pai enlouquecido de amor. Há vários registros na Bíblia dele saindo em busca daqueles que amam. O que nós precisamos, e essa é a nossa grande dificuldade, é fazer como Ele manda. Essa é a minha luta. O que eu preciso me lembrar é que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. O que eu preciso me lembrar é que todos os Golias serão derrotados quando eu partir para cima deles, em nome do Senhor dos Exércitos. Vamos cantar um louvor. E eu quero fazer um apelo simples. Muitos de nós, eu e vocês, temos lutado as nossas lutas com nossas armas carnais, com nossas táticas, estratégias.
Eu penso que Deus nos dá uma oportunidade nessa manhã de olharmos para Saul e falarmos: toma a tua armadura. Eu não sei andar com isso. Eu já andei, eu até sabia, mas eu não sei mais. Toma a tua espada. Obrigado. Sinto-me honrado, mas eu não sei usar mais isso. E a encarar os Golias da sua vida, dizendo: eu vou para cima de você, como disse o ruivo quase adolescente, em nome do Senhor dos Exércitos. Vamos ficar em pé enquanto cantamos. Os que quiserem dizer isso, não a mim, porque dizer a mim isso não vale nada. Nada. Eu preciso dizer isso a Deus tanto quanto você precisa. Mas dizer: Senhor, tem misericórdia. Há Golias na minha vida. Eu estou querendo que o Senhor me dê forças para que eu lute com uma funda simples, mas sabendo que estou lutando com as armas do Senhor. Eu quero ver Golias derrotado. Enquanto cantamos, os que quiserem, venham para cá, em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Mais uma vez, Denise. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Esta casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, Tu conheces muito mais do que a gente imagina os nossos gigantes. Todos nós temos algum gigante que estamos enfrentando, Senhor. Seja um diagnóstico, seja um relacionamento rompido, seja um filho que saiu, que está dando trabalho, seja de ordem financeira, seja por feridas causadas por abandono, por desprezo, por nossos pais, enfim, Senhor. Todos nós temos os nossos gigantes que temos tentado até hoje, Senhor, enfrentar com nossas forças, enfrentar com nossas próprias armas. Mas queremos, Senhor, a partir desta palavra, entregar verdadeiramente, Senhor, no Teu altar nossas armas e sair daqui com o amor do Senhor Jesus, porque é este, Senhor, capaz de restaurar tudo. Que nós possamos estar encharcados desse amor, certos e conscientes de quanto o Senhor nos ama, Senhor, e que possamos responder aos nossos gigantes com amor, Senhor, para que possamos enfrentá-los e lá adiante sairmos vitoriosos. Possamos lá adiante, Senhor, olhar para trás e glorificar o nome do Senhor Jesus. Faz isso, Deus, que possamos hoje verdadeiramente sair deste culto com a certeza de que agora é contigo. Não dá mais para tentar resolver com nossas forças esses problemas que aparentam gigantes em nossas frentes, mas que nós queremos entregar verdadeiramente a Ti, dizer que agora é contigo, Senhor. Esperar no Senhor a resposta em oração. Que nós possamos nos dedicar mais à oração, andar mais perto de Ti, nos encharcar mais da Tua palavra, nos encher mais do Teu Espírito,
para estarmos fortes para enfrentar o que na frente aparecer. Em teu nome, Pai, nós oramos. Amém, amém e amém.